as Forças Armadas sempre que houve esse tipo de pesquisa, as Forças Armadas sempre foram muito bem vistas pela população, né? E nesse momento... Não sei porquê também, mas sim. mas era isso, né? Enfim, Não tinha muito motivo. Eu tava doido para conhecer o Paulo, estou muito feliz. Uma pergunta interessante. Não tinha muito motivo, não. Mas tá bom. Aí o Felipe Nunes traz... Enquanto vocês comentam, eu vou procurar aqui o dado correto, porque o Felipe Nunes traz um dado muito interessante hoje. Não é só o sujeito que se incomodou, ou a pesquisada que se incomodou com o envolvimento das Forças Armadas, com o governo Bolsonaro e eventuais integrantes das Forças Armadas envolvidos em suspeita de crime, etc. e tal. Tem muito apoiador do Bolsonaro que hoje diz que não confia nas Forças Armadas porque esperava que as Forças Armadas reagissem contra o resultado da eleição. Quer dizer, então, as Forças Armadas perderam nos dois lados. Imagina, se é uma tiazona lá de Timbó, de Santa Catarina, ficou 5 meses na frente de um congresso gritando Forças Armadas, salvem o Brasil. E não salvaram. É óbvio que você vai parar, né? Vai perder a confiança naquela instituição que você queria que tivesse dado um golpe que nunca aconteceu. Ou que se tentou ser feito, não foi pelas Forças Armadas, mas por uma população ali, aquela parcelinha que acabou se reunindo para invadir. Achei o dado aqui, olha. A queda de confiança mais significativa aconteceu entre os eleitores do Bolsonaro. O que sugere, segundo o Felipe, algum tipo de frustração sobre alguma expectativa que havia entre esse segmento. Para quem votou no Lula, a confiança pouca foi de 45 para 43. Ficou igual. Pois é, 40 muito. E tanto. Eu não confiava. Muito. 27 e 29. Ou seja, não houve alteração. A queda está aqui, ó. Entre os apoiadores do Bolsonaro, confiavam muito em dezembro de 22, 61% dos entrevistados. Agora, 40%. É decepção de corno. Porque eles estavam acampados na porta dos quartéis, né? Então, eles estavam esperando que as Forças Armadas fizessem alguma coisa. Agora, esse lance de confiar ou não, né? É o que eu falei, né? Parece brincadeira, mas não é assim. A gente confia nas Forças Armadas, mas confia pra quê, né? Então, não tinha nenhum motivo para as pessoas, para as Forças Armadas gozarem de tanta aceitação da população. Assim, era uma coisa mais folclórica, assim. Então, não tinha muita... pra que serve? Não serve pra nada. Eles estão lá, né? Se tiver uma guerra, vai dar ruim, mas eles estão lá. Então, acho que nos últimos 5 anos, eles vieram para a dianteira de novo, né? Aí foi ruim. Aí né? foi ruim, porque aí eles se expuseram e de uma maneira ruim para eles, né? Então é óbvio, então, assim, o mínimo que a gente podia esperar é que as pessoas se frustrassem, tanto de um lado quanto de outro, então, assim, tanto entre os eleitores do Bolsonaro porque achavam que as Forças Armadas iam fazer alguma coisa, quanto aqueles que achavam que as forças não deveriam fazer absolutamente nada nesse contexto e eles acabaram fazendo algumas coisas. Compuseram quantos por cento do governo Bolsonaro era ocupado por militares, né? Tivemos um ministro da Saúde. Eu entendo que no imaginário das pessoas você tinha lá essas forças armadas que eram talvez sinônimo de dignidade, de... correção. Exato, de seriedade, integridade. Mas assim, a gente tem que lembrar que eles são uma porção da população brasileira. Então, qual a diferença entre as Forças Armadas e o resto do Brasil? O que eles tinham a mais para terem uma confiança maior? Eu acho que Forças Armadas deveria ser tratado como em qualquer lugar do mundo. Proteger território, no caso do Brasil, fronteiras, né? Mais de 8 mil quilômetros de fronteiras com vários países na América do Sul. E é importante para você mostrar poder para fora também. Todo país precisa de um exército numeroso e poderoso. Não levando em conta aqueles tanques que soltavam fumaça, né? Mas isso é importante para fora. Agora, tem que separar da política. É isso. Mas vocês acham que esse período agora serviu para isso? Serviu para mostrar às Forças Armadas que existe um limite e que
a eventual ultrapassagem desse limite pode provocar um desgaste na imagem deles difícil de ser Eu acho que recuperado? não. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que eles têm uma pretensão de ter salvado o Brasil algumas vezes. Lá em 1889, né, o golpe da República foi um golpe militar. E aí, algumas vezes, os militares se meteram na política. Então, eles têm, eu acho que, essa pretensão de achar que eles são os únicos capazes de fazer o Brasil funcionar quando dá aquela titubeada, né? O que numa democracia Ou na seria avaliação absolutamente deles, normal. uma titubeada, Isso, exatamente, né? exatamente. Então, quer dizer, eles olhando de dentro da caserna, olhando os meros mortais lá de fora, eles ficam pensando assim, se tiver dando muito errado, a gente tem que entrar em ação. Eu acho que eles ainda se veem, né, com esse tipo de atribuição, né? Eu acho que parte mais da população de ter no imaginário. O Paulo é muito mais filósofo do que eu, então ele entende muito mais disso do que eu, mas eu imagino que esteja no imaginário das pessoas lembrando de como era, de repente, a década de 70 e 80, talvez com menos violência. Hoje são outras as causas da violência, mas que as pessoas lembrem de alguma maneira de que era mais tranquilo, ou que pelo menos tinha ali grandes obras. É o que sempre, né, uma pessoa que defende um golpe militar vai falar, que tinha lá mais investimento em infraestrutura, por exemplo. Então é uma lembrança de uma coisa que não existe, assim. Eles pintam desse jeito, mas não era. Tem isso. Tem os mais velhos, né? As pessoas da idade da minha mãe, assim, lembram disso, né? Então minha mãe falava, a gente andava na rua, não tinha nem luz na rua e tava tudo bem, não tinha perigo, né? Então tem mesmo esse imaginário de que naquela época era bem melhor. Então parte dessa aprovação acho que vem daí. E parte desse anseio, né? De que, olha, se tiver dando errado, chama os caras que eles resolvem, né? Então, o que é muito ruim, né? Assim, não dá pra gente construir uma democracia se a gente ficar sempre ansioso pelas Forças Armadas. Isso é um negócio... Não tem democracia que se estabeleça com esse imaginário tão poluído pela ideia de militarismo, de ditadura e de que a ordem só pode ser estabelecida de fato quando há um controle total. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, é um problema de educação da população brasileira. Tem que entender que uma democracia não pode ficar ansiosa por isso.